segundo pilar, segundo ponto que nós vamos abordar é a questão da coesão e da coerência. A gente precisa entender que a coesão e a coerência, elas são esses elementos, né, relacionados às competências 3 e 4. Não falei, mas a questão estrutural e de compreensão da proposta está relacionada à competência 2. Mas voltando, coesão e coerência. A gente precisa entender que quando nós falamos de coesão, a gente está falando de um encadeamento de ideias visível, né? Visível no texto, ou seja, existem elementos linguísticos, né, marcadores textuais que nos permitem, a nós, corretores, professores, por exemplo, identificar se um texto está ou não coeso. São eles, por exemplo, conectivos, né? Pensando que os conectivos são subdivididos numa série de finalidades. Aqui do lado, aqui ou aqui. Alguns para que a gente comece a ser sagaz, a estudar, mas também vou colocar ao final dessa aula uma tabelinha top para a gente ver. Os referenciadores, de uma maneira geral, né? O que são referenciadores? São elementos no texto que fazem referência, ou seja, que estão sempre puxando algo que já foi dito, né? Que estão revivendo ao longo do texto elementos fundamentais da nossa escrita. Então, coesão nada mais é que a gente criar conexão entre um determinado parágrafo e outro, entre uma determinada frase e outra, pensando na coesão intraparagrafal e extraparagrafal, né? Pensando então nesses dois tipos de coesão, a gente sabe que precisamos criar links mais diretos, né, dentro do parágrafo, e links mais externos, mais amplos, que ligam um parágrafo a outro. A questão da coerência nada mais é que a gente seguir uma sequência lógica de pensamento, né? A coerência ela é evidenciada pela própria progressão textual. Se você não enche linguiça, se você não fica de baboseira, e realmente é perceptível que o seu texto caminha para algum lugar, caminha para um desfecho, em algum momento, apesar de determinado tema ser inesgotável, você encaminha a sua reflexão, né, para algum lugar. Então, é esse tipo de evidenciação que o seu texto tem que ter, que vai permitir ao corretor ver que realmente, que de fato, você construiu o seu texto a partir de uma sequência lógica, apresentou os fatos em favor dessa sequência lógica e progrediu textualmente até chegar num encaminhamento final, né, que é onde você vai sintetizar tudo que você escreveu ao longo do texto e concluir com a sua proposta de intervenção, né? Quando nós falamos que a redação do Enem, ela nos apresenta um problema social resolvível, muitas vezes esse problema é bastante amplo, e o que a gente vai fazer é recortar esse problema para poder apresentá-lo. Então, como é que a gente mantém a coerência do nosso texto, né? A gente precisa fazer uma boa seleção argumental, né? Selecionar bem os argumentos, pensar nos argumentos antes de selecioná-los, né? Mas, enfim, selecionar bem os argumentos, colocar lá no início do nosso texto uma tese bastante clara e bastante objetiva, né? Para o nosso corretor não ter dúvida que aquele argumento de fato se refere àquela tese. E, de novo, uma resolução de problemas compatível com o problema que você apresentou, né? A gente não pode haver uma descontinuidade nas ideias que você coloca no texto. Enfim, terceiro pilar é a proposta de intervenção. Vamos pensar que o texto precisa ter agente, né? No mínimo dois agentes que vão fazer vão fazer duas coisas diferentes. E aí nós entramos numa fase mais descritiva desses dois agentes e dessas duas ações, que é falar de que meio, né, de que modo, por qual meio que ele vai realizar aquela ação, aquele agente vai realizar aquela ação, qual que vai ser o efeito dessa ação na sociedade, né, e detalhar, né. Sim, ninguém está pedindo para você ser nenhum especialista, não, sim, é o que eu falei, é simples, objetivo, porém assertivo,
assertivo. Essa é a questão e a grande demanda e palavra, assim, do Enem, da proposta de intervenção do Enem. O que você precisa pensar logo que você escreve a proposta? Primeiro é ver se ela respeita os direitos humanos, né? Que isso é a questão mais importante de todas. Até porque, se a gente desrespeita, pensa comigo, se a gente comete alguma falha e desrespeita os direitos humanos, a gente também perde um pouco o nosso parâmetro e o nosso lugar, digamos assim, de sanidade mental para discutir determinado tema, né? Porque se você sugere algo, uma proposta que fira os direitos humanos, você já está extrapolando, né, o sentido de humanidade que a gente tem, de irmandade, fraternidade e uma série de outras coisas que nós temos uns com os outros, né, uns para com os outros. Outra coisa que você tem que perguntar é se a sua proposta é executável, né? Não adianta também viajar na maionese e colocar uma proposta impossível de ser executada. Pensar na realidade mesmo, né? Uma coisa que eu acho que a gente já tem até de vantagem com relação a outros tipos de alunos é que nós somos pobres, a grande maioria dos problemas sociais nós vivemos no nosso dia a dia e nós já pensamos sobre eles, né? Então, pense em algo executável. De novo, pense se resolve o problema que você abordou ao longo do texto e se esse último parágrafo finaliza a sua reflexão, né? É óbvio que muitas vezes esse problema não se esgota no seu texto, até porque, né, quem somos nós para esgotar um determinado problema social por meio de uma simples redação? Porém, contudo, entretanto, a gente precisa não é esgotar, mas chegar ao limite da nossa reflexão, entende? Onde o corretor vai entender que se você desse um passinho a mais, você já estaria extrapolando os limites daquele texto. Então, ali ele precisa ver que você realmente parou onde precisava parar, certo? Termino, então, mais uma parte da nossa aula e agora a gente vai para dicas gerais.